galera, aqui é a Isadora, jogadora de futebol feminino do Flamengo. Se você quiser acompanhar tudo sobre o esporte, futebol, ginástica, tudo sobre o esporte, não deixem de acessar o canal Domínio Rubro Negro para ficar por dentro de tudo. Um abraço. Boa tarde, nação rubro-negra. Estamos dando início a mais um programa Dois Toques, que vai ao ar à tardinha de segunda a sábado. Peço que você deixe o seu like para que o programa possa ser reconhecido pelo YouTube. Como sempre, vamos começar aqui falando do mercado da bola. Infelizmente, começou a janela e depois daquela promessa de quatro contratações que o Marcos Braz fez, que acabou fazendo só uma, mas perdemos dois. Agora ele promete mais duas contratações. Ele tinha que, no mínimo, manter a promessa dele de contratar 4, né? Então ele diz que agora vai contratar 2 jogadores. Eu acho que o Flamengo, para, vamos assim, encorpar o seu elenco para enfrentar essa temporada de 2023, o Flamengo precisaria de pelo menos 4 a 5 jogadores em 4 ou 5 posições. Agora, a posição realmente crítica para o Flamengo, que já dura uns 4 anos que o Flamengo não consegue contratar um substituto para o Arrascaeta. Você não tem dúvida que o Arrascaeta vai deixar de jogar muitos jogos esse ano. E você tem que contar que o jogador, de repente, se machuca. Se ele tiver uma contusão que fique aí 2, 3 meses fora, o Flamengo vai passar dificuldades. O Flamengo não tem um substituto, ninguém no elenco do Flamengo que tem a característica do Arrascaeta. Então, veja bem, eu já citei ontem, no programa que eu fiz com o Max, que veio à cabeça assim, em 2021, né? O Flamengo teve a chance de contratar o Nátio Fernandes. O Nátio Fernandes estava dando sopa no mercado, né? Ele viria de graça para o Flamengo. Era só questão de pagar as luvas, acertar luvas com ele, acertar salário, eu viria. Quem acabou pegando ele foi o Atlético Mineiro. Ele passou a ser o Arrascaeta de lá. Jogou muita bola em 2021, o Nátio Fernandes. Em 2021 também, eu sugeri aqui o Thiago Almada, do Vélez Sarsfield, que jogou contra o Flamengo na Libertadores de 2021, estava no grupo do Flamengo. Inclusive aquele jogo que o Flamengo ganhou do Vélez por 3-2 lá na Argentina, o Almada foi o melhor jogador da partida e ele já era o melhor jogador do River Plate naquela época. Já pertencia à seleção da Argentina com 19 anos. E quem acabou levando ele foi o Atlanta. Ele hoje joga no Atlanta, pagou 16 milhões de dólares pelo Almada. Depois, em 2022, tivemos também dando sopa no mercado o De La Cruz, do River Plate. Ele estava em condições de assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? E ele acabou renovando o contrato com o River Plate. E o Flamengo também mostrou interesse, poderia ter contratado o De La Cruz e não contratou, que viria também praticamente de graça para o Flamengo. E o Enzo Fernandes, que jogou a Copa do Mundo pela Argentina, né? Que jogava no River Plate e foi comprado pelo Benfica por 10 milhões de euros. E o Benfica já recusou uma oferta de 70 milhões de euros por ele. Então você veja aí o que o Flamengo poderia ter, além de ser um grande jogador, seria um grande substituto do Arrascaeta. Arrascaeta teria que, inclusive, jogar muita bola para se manter como titular do time, né? E, por último, o Juan Quinteiro, que também viria praticamente de graça para o Flamengo, né? E alegaram que ele tinha problema de manter o peso. Isso aí não é problema, pô. Existe preparação física, existe dietas, porra, que pode... Você pode perfeitamente controlar o peso de um atleta. Vários atletas aí tiveram problemas de peso e jogaram durante muito tempo futebol. Basta você controlar o peso.
Então, o Flamengo não contratou o Juan Quinteiro, também que viria é, por uma bagatela. Então, eu citei aqui 5 jogadores que o Flamengo poderia ter contratado para a vaga do Arrascaeta e não contratou. Então, o Flamengo precisa de contratar esse reserva para o Arrascaeta. Atravessar essa temporada de 2023 sem um reserva para o Arrascaeta, eu acho que é muito arriscado para o Flamengo. E nós temos jogadores aí no mercado. Você tem o Brian Rodrigues, né, que estava no Peñarol e está agora no América do México. O preço dele é 5 milhões de euros. Provavelmente o América não vai vender por esses 5 milhões de euros. Mas é questão de você negociar. Você tem o Franco Fernandes, um garoto de 22 anos que joga no Nacional, né? O preço dele é 8 milhões de euros. Um jogador que eu gosto muito, não é muito conhecido, não é muito falado, mas é o Alan Varela, do Boca Juniors. É um jogador de 21 anos, já titular do Boca Juniors, a um meio de campo, em que o parceiro está estipulado em 10 milhões de euros. E também tem um outro jogador argentino, que é o Tomás Belmonte, do Lanús, 24 anos. Preço do passe dele, 6 milhões de dólares. Né? Também ao meio de campo e joga de volante também. Quer dizer, o Flamengo tem opções no mercado para trazer. Aí o Flamengo fica esperando para trazer jogador que está em final de carreira, jogador que está vindo lá da Europa. Ou seja, se não tiver grife da Europa, não serve para o Flamengo. De uma coisa, meus amigos, eu digo, o Flamengo realmente, se for querer atravessar essa temporada de 2023 sem um reserva do Arrascaeta, fora as outras posições que o Flamengo tem carência, como, por exemplo, nas 2 laterais, né? Mais um volante. O Vidal, eu acho que não deve ficar até o final do ano no Flamengo. Quer dizer, o Flamengo precisa de praticamente contratar 2 volantes. Né? Precisa de um jogador de ponta, porque o Marinho, definitivamente, eu acho que não tem condições mais. O Marinho já provou que não tem condições de jogar. No esquema do Flamengo, ele não tem condições de jogar. E não podemos esquecer que o Pedro também, o reserva do Pedro é o Mateusão. Você imagina se o Pedro se machuca, ou se tem um problema qualquer no Campeonato Mundial, ou numa decisão da Recopa, e a gente vai ter que entrar de Mateusão, como a gente teve que jogar com o Lincoln na final do Campeonato Mundial de 2019, e perdemos o jogo, porque ele perdeu um gol feito já no finalzinho do jogo. Né? Poderia, pelo menos, ter levado para os pênaltis o jogo. Né? Então, esse é o risco que o Flamengo corre de não encorpar o seu elenco. Eu acho que 2 reforços é muito pouco para encorpar o elenco do Flamengo. Então, para encerrar esse assunto de contratações, o Gilberto, centroavante, estava dando sopa também no mercado para pegar de graça. Como reserva do Pedro, é um cara que serviria perfeitamente. Ele fez gols em todos os times pelos quais ele passou. Foi contratado pelo Cruzeiro. Né? Então, assunto de contratações é isso aí. O Flamengo tem que ser mais esperto, tem que ter mais velocidade para sair da inércia. É uma dificuldade muito grande para sair da inércia, para começar uma negociação e para terminar uma negociação. Enquanto os outros clubes fazem negociações em 3, 4 dias, uma semana, o Flamengo leva 1 mês, leva 2 meses, negociando e acaba não fechando o negócio. Então, essa diretoria tem que ser mais ágil em termos de contratação. Agora, falando sobre o jogo de ontem, eu acho que a decisão do Vitor Pereira foi correta, de botar o time titular em campo. Esse time não poderia passar 10 dias sem jogar. Em começo de temporada, o time sem ritmo de jogo. Então, circulou aí dizendo que o Flamengo iria entrar com o time reserva. E eu fui contra. Eu fiz um programa com o Max ontem à tarde e falei, eu sou terminantemente contra esse negócio de botar time reserva para jogar. Você tem que dar rodagem para esse time, tem que dar ritmo de jogo. Como é que pode um time, no começo de temporada, precisando pegar ritmo, ficar 10 dias sem jogar? Infelizmente, o Vitor Pereira tomou a decisão correta e botou o time titular em campo. E o time não rendeu ainda o que a gente espera dele. Continuamos ainda com aquele problema de afastamento das linhas, de compactação das linhas, principalmente na recomposição. E isso vai ter tempo, isso não é de uma hora para outra. O Vitor Pereira vai levar tempo para conseguir acertar isso. Porque atacar, o Flamengo sabe atacar.
problema do Flamengo é saber se defender. E uma grata surpresa ontem foi a atuação do Pulgar, né? O Pulgar jogou muito bem ontem. E vamos lembrar que o Flamengo vai embarcar hoje para o Marrocos, né? E deve ter aí um Aeroflá. Eu acho que o time merece esse carinho da torcida aí no embarque. E vamos esperar que corra tudo bem. Provavelmente o time vai viajar durante o dia de amanhã, não deve treinar, deve fazer um treino vamos dizer assim, de recuperação no sábado, até para se adaptar ao fuso horário. E o treinamento mesmo deve começar no final de semana. Então, hoje à tarde se define qual é o adversário do Flamengo, né? No jogo entre o Wydad Casablanca e o Al Hilal. Vamos conhecer o adversário do Flamengo da semifinal, né? E esperamos que qualquer um que seja deles é que o Flamengo passe pela semifinal. E a tendência é que o Flamengo jogue a final, passando para a final, jogue contra o Real Madrid. E assim a gente termina o nosso Dois Toques de hoje, desejando uma boa tarde a todos vocês, para não esquecerem de deixar o seu like antes de você sair do chat. E fiquem com Deus e até amanhã.